Bom, gente, vamos falar um pouquinho aí bem rápido do jogo entre Corinthians e Botafogo, no qual o Botafogo deu um amasso no time do Corinthians e muito tem se comentado aí na mídia, né? E eu gostaria de falar isso justamente porque a galera tá colocando muita responsabilidade agora para cima do Botafogo, algo que eu acho que a galera tem que baixar um pouquinho a bola, porque o Botafogo não é um Palmeiras, o Botafogo não é um Flamengo no auge, e o Botafogo não é um Galo no auge. O Botafogo é apenas um time que veio da segunda divisão, fez um grande ano no ano passado e deram continuidade ao trabalho. Eles estão começando a colher frutos, mas ainda não dá para pensar em um Botafogo brigando por título. Eu vou me arriscar mais, não dá para pensar ainda em um Botafogo brigando por vaga na Libertadores. Ah, são 5 vitórias seguidas? São 5 vitórias seguidas, porém o Botafogo é um time em construção e vai oscilar como qualquer outro time. E o que me incomoda na mídia é que eles fazem esse tipo de pressão, principalmente com esses times, e aí acaba desvirtuando o foco, até mesmo do técnico e principalmente do clube. Por quê? Porque quando você começa a inflamar esse tipo de narrativa, você coloca uma ansiedade dentro de alguns torcedores, porque os torcedores eles acabam acreditando que o Botafogo vai ter time para brigar por título e o Botafogo vai ter time para poder brigar por zona de Libertadores e ficar entre os 4 do campeonato. Não, pera lá, calma aí. Relaxa a tanga, senão vai cair. O que acontece é o seguinte, o Botafogo tem um bom time, tem um bom elenco, como eu já falei, e tem dado continuidade a um trabalho que começou há 2 anos atrás. E está colhendo os frutos agora, graças a Deus. Por quê? Porque eles, a diretoria, por mais que tivesse recebido pressão, só abaixar o volume aqui do computador, por mais que tivesse recebido pressão da torcida para poder demitir esse técnico que hoje está sendo exaltado porque ganhou 5 seguidas no campeonato, a diretoria bancou e manteve o cara lá. Ontem nós tivemos um jogo muito surpreendente, né? Surpreendente ao ponto do Botafogo e também ao ponto do Corinthians, que o Corinthians, meu Deus do céu, muito tem se criticado aí no Corinthians, né? Muitas pessoas criticando o time do Corinthians. E eu acho que as críticas são válidas porque são jogadores expoentes que já fizeram sim muita história no clube. E todo mundo sabe que foram um dia bons jogadores, até hoje são bons jogadores, mas que tudo tem um ciclo. E o ciclo tem o meio, tem o princípio, meio e fim. E acho que o ciclo desses jogadores no Corinthians ele acabou terminando. Mas enfim, essa não é a questão. Eu tenho algumas informações aqui, né, que eu peguei e com alguns jornalistas conceituados aí no ramo do mercado, né, principalmente do futebol brasileiro. E algumas coisas eu acho que vocês já sabem, então vou começar falando aqui do time do Corinthians um pouquinho, que o Fábio Santos é o último ano dele, ele se aposenta na lateral esquerda. O Murilo foi uma descoberta do Vanderlei Luxemburgo e acho que tem muito valor, acho que ele continua nesse time do Vanderlei, se o Vanderlei permanecer também. Isso é outra coisa, cara, que eu fico muito chateado. As pessoas vamos chamar o Vanderlei Luxemburgo, e na verdade eu acho que o Vanderlei Luxemburgo está servindo como escudo nesse time para a diretoria que fez um monte de coisas que não era para ter feito. Por exemplo, ter renovado com o Fábio Santos e ter deixado ele ficar por mais um ano. Era para ter dado passagem para o Piton, que hoje faz um bom trabalho no Vasco. E aí a gente vai falar de Gil, que é outro também, que não era para essa diretoria ter trago para o time do Corinthians, porque, cara, teve uma grande história, o cara foi um bom jogador dentro do Corinthians, chegou até ir à seleção, mas o momento dele já passou, e aí traz o Gil, coloca um grande salário, um alto salário, renova por mais um ano, e deixa o cara lá e o cara não tá rendendo. Aí a gente vai pro Fagner, que eu ainda acredito que ainda tem um caldo para poder dar para o time do Corinthians, mas vive um mau momento, não vive uma boa fase. E falando de Fagner, o Fagner ele tem que entender que ele tem que controlar um pouco mais as suas emoções, porque se ele não estivesse jogando em nenhum Corinthians e nem jogando em nenhum Flamengo, ou sei lá, num Flamengo, num grande time, ele teria sido expulso aí por mais e mais vezes dentro da sua carreira. Porque ontem a entrada que ele deu no Marçal foi uma entrada desleal. Aí a gente teve o Rony ali na cabeça de área com o primeiro volante, aí o Corinthians se fechou ali depois no final do jogo, com 4-1, 4-1 na verdade. E aí colocou o Roger Guedes aberto lá pela esquerda, que é por onde ele sabe jogar. Maicon, que nossa senhora, nada jogou. Aí tem o Matheus Araújo e o Adson também, que nada jogou. E, cara, não queria especificar, mas eu tenho que falar isso aqui, cara. O Yuri Alberto, irmão, não dá. Não dá, porque, cara, ele consegue errar fundamentos básicos do futebol, de domínio de bola. O Yuri Alberto ele não consegue dar sequência a jogadas, cara. Então, assim, eu acho, né,
que o Vanderlei acertou quando sacou ele um pouquinho e deixou ele no banco, porque, irmão, não tem condições, cara, não tem condições do Yuri Alberto ser titular do Corinthians. O Jô, que sempre foi muito questionado, o Jô é 1000 anos, 1000 luz à frente dele, gente, entendeu? 1000 anos, 1000 luz à frente dele. Então, assim, o Vanderlei Luxemburgo tem muito trabalho a fazer nesse time do Corinthians e eu acho que a diretoria vai dar o respaldo porque a diretoria deixou para o Vanderlei a responsabilidade que ela teria que ter feito no princípio do ano. E aí eu vou falar do Botafogo. O Tiquinho Soares está vivendo um grande momento, né? Começar pela frente ali. 3, cara. Vou começar ali por 3 ou 4. Vou te dar 4 expoentes desse time do Botafogo que para mim foram imprescindíveis. Tiquinho Soares, é óbvio, marcou 2 gols e tem sido a referência desse time lá na frente. Cara, e o Júnior Santos, que fez o Fábio Santos ter cabelos novamente. É um cara que, por incrível que pareça, ele tem muito a oferecer a esse time do Botafogo. E, como eu disse, mas a gente tem que tirar a pressão, porque olha só, o Botafogo é um time hoje que deu continuidade a um trabalho, e é um time que, além de ter dado continuidade ao trabalho, é um time que joga sem pressão. Então, enquanto houver essa oportunidade desses jogadores jogarem sem pressão, vai ser magnífico, porque o Botafogo não vai ter aquela responsabilidade que nem as pessoas estão colocando aí. Deixa eu ver qual o próximo jogo do Botafogo. Que as pessoas estão colocando uma responsabilidade no Botafogo como se ele tivesse que ganhar o Campeonato Brasileiro. E não. O Botafogo, cara, ele não tem a responsabilidade de ganhar um Campeonato Brasileiro, assim como um Palmeiras e um Flamengo têm por conta dos seus elencos. Então, assim, o próximo jogo do Botafogo é dia 14 lá contra o Goiás, certo? 6h30 da tarde, fora de casa. As pessoas já estão colocando em cima do Botafogo a responsabilidade de ganhar do Goiás só porque ganhou 5 partidas seguidas dentro do campeonato. Isso pode atrapalhar muito ao time do Botafogo e se algum torcedor aí se conseguem entender o que eu estou falando, eu espero que eu consiga passar a mensagem para vocês que vocês têm que jogar sem pressão e sem responsabilidade nenhuma. É óbvio, né? Pensando no bom sentido, que tem que ter responsabilidade e sem responsabilidade nenhuma de, tipo assim, lá fora contra o Goiás, se empatar ou perder é um desastroso resultado. Não é. O Botafogo faz ali um trabalho para chegar entre os 10 e aí ano que vem, sim, se continuar o trabalho e der continuidade, chegar ali entre, né, brigar por zona de Libertadores, que muito provavelmente, se continuar o trabalho, vai se reforçar e aí o time já vai ter mais o DNA do Luiz Castro, já vai ter mais o DNA desse bom treinador que a diretoria acertou e muito em simplesmente mantê-lo, tá? Então é sobre isso. Tirem a pressão do Botafogo, não caiam na narrativa da mídia, porque se cair nessa narrativa aí desses repórteres mimimi, já era. O Botafogo desanda e aí vai brigar pela zona da confusão, como diz o professor.